Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje mais uma semana, né? E um capítulo, e esse capítulo vai falar sobre os povos germânicos, os reinos dos bárbaros. E essa palavra então bárbaro, ela foi dada pelos gregos e romanos, que significava na época, né, da antiguidade, povos estrangeiros, povos que não falavam a língua romana, não seguiam as leis romanas, não eram romanos. Então eles chamavam esses povos de bárbaros. E esses reinos bárbaros, eles vão ser formados na Europa, né, no continente europeu, pelos povos germânicos, isso lá nos primeiros séculos da Idade Média. E esses povos bárbaros, né, eram governados pelos chefes das tribos germânicas e por seus descendentes. E eles tinham toda uma estrutura administrativa e eles funcionavam como reinos independentes, né? E aqui nós temos então algum desses reinos bárbaros germânicos, né, na Europa, no continente europeu. O reino dos suevos, que foi de 409 a 585, que ficava ali na região da Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha. O reino dos anglo-saxões, que foi um período de 450 e 1035, que fica ali no leste da Grã-Bretanha, que hoje é a Inglaterra. Reino dos bretões, que fica ali na região bem uma parte oeste da Grã-Bretanha e no noroeste da França. O reino dos vândalos, né, 429 a 534, que fica nas ilhas da Córcega, Sardenha e na costa ali do norte da África. E o reino dos ostrogodos, que fica no atual território, no atual território da Itália, Áustria, Sérvia, Eslovênia, Montenegro e Albânia. Também o reino dos visigodos, que fica na região central e norte da Península Ibérica. Reino dos burgúndios, fica na região central da Europa, né, região sul da atual Alemanha e Suíça. E o reino dos francos, que foi de 481 a 814. E foi um dos principais reinos germânicos nesse período aqui na Alta Idade Média, principalmente ali no reinado de Carlos Magno, né? E o reino dos francos estava localizado onde hoje é a França e a Bélgica, né? E foi um reino que teve o maior tempo de duração da história dos povos bárbaros, povos germânicos, né? E tornando assim o reino dos francos, ele ficou conhecido como o Império Carolíngio. E aí o reino dos alamanos, que hoje é o atual território da República Tcheca, e os bávaros, né, que foi do século III, né, principalmente hoje no sul da Alemanha. Esses são os povos bárbaros, né? E aí os francos, né, eles aparecem nas províncias romanas por volta do ano 253 e teve dois grupos proeminentes, que foram os sálios e os repuários, né? E esses dois grupos eles exerciam uma forte influência sobre os demais grupos dos francos. E também dos maiores Roma, né, os francos, eles foram um dos maiores inimigos de Roma, né? Desses povos bárbaros, né, os francos foram o inimigo mais poderoso que Roma teve dos bárbaros. Por quê? Porque eles tinham uma eficiência bélica, eles eram muito organizados em armamentos, tanto por terra quanto por mar. Então é difícil ali essa luta aí dos romanos com os francos, porque eles eram poderosos em armamentos, tanto o exército terrestre quanto o exército marítimo. Então houve uma medida aí, né, que influenciou muito o exército romano. Ele passou a ser o exército romano composto pela sua grande maioria pelos francos, né? E isso influenciou, essa entrada dos francos no exército romano influenciou muito. Por quê? Porque o imperador Maximiliano ele assina um acordo com os francos que permitindo a presença dos francos no exército romano, né? E aí essa entrada passa aí o exército romano ser o maior número deles, né, de soldados
dos francos. E aí, em meados de 350 depois de Cristo, os francos já marcavam presença sólida, né, na Gália, sob o comando ali do Childerico, né? E aí, nesse período aí também, no século V, ele inicia uma nova expansão, torna-se os francos uma potência na região. E nesse período aí estava sob a dinastia merovíngia. Então os francos eles se juntam aos romanos para quê? Para enfrentar os outros povos bárbaros. Aconteceu aqui em 451 depois de Cristo, os francos junto com os romanos eles travam a guerra contra o reino dos hunos, que era outro povo bárbaro, né? Estava sob o reinado de Átila. E esse apoio militar que os romanos tiveram dos francos permaneceu por muitas outras batalhas contra os visigodos, contra os ostrogodos também, tá? Então havia essa guerra dos romanos com outros povos bárbaros que teve aí o apoio dos francos.